Quando você lê um texto, você consegue identificar a perspectiva do autor sobre o tema? Quando você assiste a um vídeo contendo a opinião de quem produziu aquele vídeo, você consegue diferenciar o que é fato do que é opinião? Oiê! Bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Português com Letícia. Eu sou a professora Letícia Góes. E se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nadinha. Nesta aula eu vou falar sobre as diferentes perspectivas a respeito de um tema e sobre a importância de você identificar essas diferentes perspectivas para que você se torne um leitor crítico ou um consumidor de conteúdo crítico. Então, para começar, eu trouxe aqui duas manchetes. Primeira manchete: uso de celulares em sala de aula prejudica a aprendizagem dos estudantes. Segunda manchete: celulares podem ampliar o aprendizado e aproximar a escola da realidade dos jovens. Veja que aqui há o mesmo assunto, os celulares na escola, a presença dos celulares na escola. Mas há duas perspectivas diferentes a respeito do mesmo assunto. Você pode concordar mais com uma perspectiva ou mais com outra perspectiva. Pode ser que, se você ler o primeiro texto, né, sobre falando contra o uso dos celulares, você se sinta convencido no final da leitura desse texto. Pode ser que, se você ler o segundo texto, você também se sinta convencido. Mas é importante que você selecione os bons argumentos e reflita sobre eles para que você possa montar a sua argumentação, a sua opinião. Esse é o papel do leitor crítico. Você deve ter acesso às duas visões, às duas opiniões e aos argumentos de uma e outra posição. Então, o que é perspectiva? É o modo como alguém interpreta ou apresenta determinado tema. E a perspectiva, ela é influenciada por diversos fatores, como experiências pessoais, valores culturais, interesses econômicos, posicionamentos políticos e contexto social. Então, a sua perspectiva, ela não é definida a partir de um único texto que você leu, por exemplo. Ela é definida a partir de vários fatores que envolvem a sua história. Então, por exemplo, o professor, diante desse tema do uso dos celulares em sala de aula, ele vai ter uma postura, ele vai ter uma opinião, e essa opinião do professor, ela é baseada em toda a vivência que ele teve ao longo da sua profissão e até antes da sua profissão, quando ainda os celulares não existiam. Então veja, o posicionamento desse professor é determinado por uma série de fatores, pela sua vida inteira. Já o aluno, ele pode ter outro posicionamento, que também é influenciado pela história da sua vida. Então, os argumentos podem ser válidos. Então, eu posso ter duas, eu posso não, né? Podem existir duas opiniões a respeito do mesmo tema, e essas duas opiniões pode ser que elas sejam válidas, pode ser que os argumentos sejam consistentes e bons. Isso pode acontecer, sim. Então, isso é perspectiva. É importante que você entenda que a perspectiva, ela é influenciada por diversos fatores. Então vamos imaginar que tenha chovido muito em uma cidade. Essa chuva pode ter sido boa para o agricultor, pode ter sido péssima para o comércio, ou pode ter sido horrível para a pessoa que mora ali na área afetada, na área que foi alagada. Então veja, a chuva é a mesma, mas a percepção que as pessoas têm a respeito da chuva é diferente, porque cada pessoa tem uma realidade, está em uma posição e vai ter
um pensamento, uma opinião, uma percepção diferente a respeito da mesma chuva. Então, o que você vai fazer para identificar a perspectiva em um texto para que você se torne um leitor cada vez mais crítico e não seja manipulado pelas informações ou pelo conteúdo que você recebe ali pelos algoritmos? Primeira coisa, você precisa se perguntar, você precisa identificar quem é o autor desse texto, quem produziu esse conteúdo. É um professor? É um estudioso? É um influenciador digital que não sabe sobre o tema? Quem é essa pessoa que produziu esse conteúdo que chegou até você? Surgiu do nada na internet, um vídeo que viralizou? Ou é uma pessoa que não, já faz tempo que estuda esse assunto? Essa pergunta é muito importante para que você decida se vai ou não confiar naquele conteúdo. Outro aspecto a se preocupar diante de um conteúdo: quais argumentos foram selecionados? Esses argumentos são válidos, são consistentes, eles são fatos ou são opiniões? Porque existe uma diferença muito grande entre fato e opinião. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouco mais sobre isso. Então, esses argumentos são relevantes? Têm fonte? Fazem parte de pesquisas? Tem dados científicos para esses argumentos? Você precisa ter tudo isso em mente antes de confiar ou não, né, em um conteúdo. E outra pergunta a se fazer: quais informações foram selecionadas para estarem ali? Porque um tema pode ter inúmeras informações e quem seleciona essas informações para serem apresentadas tem uma intenção nessa seleção. Então, quais informações estão presentes ali e quais foram deixadas de lado? Você precisa se perguntar isso também. Para que você seja uma pessoa com um olhar crítico, para que você não seja manipulado por qualquer conteúdo que o algoritmo sugira para você, você precisa saber diferenciar fato de opinião. O que é fato, o que aconteceu de verdade e o que é apenas a opinião de alguém. Então, olha só, um exemplo. Fato, a temperatura da cidade chegou a 38 graus. Opinião, o calor tornou a cidade praticamente inabitável. Então, isso é opinião. Eu posso falar que eu não gosto de calor ou que eu gosto de calor, isso é opinião. Agora, um fato, algo concreto, a temperatura chegou a 38 graus. Então veja, existe uma diferença entre fato, o que aconteceu de verdade, e opinião. Essa distinção é muito importante. Essa habilidade é fundamental para combater a desinformação e para que você possa construir uma argumentação bem fundamentada. E isso faz parte de você se tornar um cidadão que vai exercer o seu papel na sociedade. Então, como a análise de diferentes perspectivas sobre um determinado tema é importante para a sua formação cidadã, é um assunto que cai em prova, cai em vestibulares e cai também no Enem. É por isso que a gente vai resolver uma questão do Enem sobre esse assunto. A questão traz o seguinte texto: um estudo norte-americano analisou os efeitos da pandemia da Covid-19 sobre a saúde mental e a manutenção da atividade física, revelando que um fator está diretamente ligado ao outro. De acordo com os dados, famílias de baixa renda foram mais impactadas pelo ciclo vicioso da falta de motivação e pelo sedentarismo. Diante da necessidade de distanciamento social e do início da quarentena, as opções de espaços seguros para exercícios físicos diminuíram, o que dificultou que as pessoas mantivessem seus níveis de atividade. Os dados evidenciaram que as pessoas mais ativas tinham melhor estado de saúde mental.
As pessoas com menor renda tiveram mais dificuldade para manter os níveis de atividade física durante a pandemia, sendo aproximadamente 2 vezes menos propensas a continuarem no mesmo ritmo de exercícios de antes da pandemia. Habitantes de áreas urbanas mostraram maior probabilidade de não conseguirem manter os níveis de atividade física semelhantes aos de pessoas que vivem em zonas rurais, onde há mais oportunidades de sair para espaços abertos. Agora a questão. O texto evidencia a perspectiva ampliada da saúde ao abordar criticamente a pandemia de Covid-19 a partir do ou da. Então, veja, aqui está falando sobre a perspectiva ampliada da saúde. A Covid afetou especificamente a saúde da população mundial, mas o texto adotou uma outra perspectiva, uma perspectiva um pouco mais ampliada. Letra A. Busca por espaços para a prática de exercícios físicos. Letra B. Necessidade de se manter ativo para ter equilíbrio emocional. Letra C. Distanciamento social e sua vinculação com a prática de atividades físicas. Letra D. Relação entre os determinantes socioeconômicos e a prática de exercícios. Ou letra E. Benefício de morar em áreas rurais para preservar a estabilidade psicológica. Essa é uma daquelas questões que você precisa voltar ao enunciado, entender o que a questão quer, porque senão você vai achar que todas as alternativas estão corretas. Então veja, o texto evidencia a perspectiva ampliada de saúde ao abordar criticamente a pandemia da Covid-19 a partir do. Então, que perspectiva ampliada é essa? Ele está dizendo que as pessoas mais pobres, elas tiveram mais dificuldade em manter a atividade física do que as pessoas com mais dinheiro. Essa é a perspectiva adotada pelo autor desse texto. Ele está estabelecendo uma relação entre os determinantes socioeconômicos e a prática de exercícios físicos. Esse é o objetivo central desse texto, estabelecer essa relação entre as pessoas pobres que passaram a praticar menos atividades físicas durante a pandemia e a prática de exercícios físicos que foi mantida de certa forma pelas pessoas com mais condição social. Esse é o foco desse texto. Então veja, é apenas uma perspectiva. Alguém poderia ter escrito, e com certeza escreveram-se muitos textos a partir de outras perspectivas, de pessoas que estudavam ou não remotamente, que trabalhavam ou não remotamente, mas esse texto aqui optou por essa perspectiva a respeito da Covid-19. Beleza? Então, aqui nós temos a alternativa correta, letra D. Nesta aula falamos sobre as diferentes perspectivas a respeito de um determinado tema e sobre a importância de você ter uma postura crítica a respeito de qualquer tema. Espero que você tenha gostado dessa aula, que tenha entendido tudinho. Até a próxima. Tchau, tchau!